Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Lucas Ferreira, Enzo Negrão e Lara Fernandes conversam com a Camila Fernandes sobre o papel do advogado na administração pública. Eu sou a Lara. Sou o Enzo. Eu sou o Lucas e somos do Colégio Portinari Pretoriano e vamos entrevistar a Camila sobre o papel do advogado na administração pública. Eu sou a Camila, eu sou advogada há 15 anos e trabalho numa administração pública de um município de pequeno porte em Nova Campina. Sou coordenadora jurídica e atuo na administração pública municipal. Então, para começar essa entrevista, o que faz um advogado que trabalha na prefeitura? O advogado da prefeitura, ele atua de forma preventiva, atuando em várias áreas do direito. Ele realiza consultas, pareceres jurídicos, fazendo com que o gestor público tenha segurança jurídica nos seus atos. E qual a diferença entre um advogado municipal e um advogado que trabalha no setor privado? A diferença ela reside principalmente no interesse em que o advogado atua. O advogado público, ele defende o interesse público da coletividade. E o particular, ele atua de acordo com os clientes. Então vocês lidam muito com as situações que estão acontecendo no município e são responsáveis por ajudar a resolver essas causas? Sim, tudo passa pelo setor jurídico. O setor jurídico do município, ele conta normalmente, com uma procuradoria municipal, que tem os seus procuradores, junto com os outros advogados que atuam para resguardar os atos públicos. E como vocês fazem para conciliar os princípios da legalidade com a pressão política e a necessidade imediatas da população? Porque ao mesmo tempo que o município requer muitas ordens e organização, a população também precisa de bastante coisa e está atrás de lutar por isso. É um desafio constante que o administrador público ele enfrenta. Então, o que a administração pública ela tem que agir? Diante do que a lei permite. Então, a atuação do advogado é trazer essa segurança na atuação, preservando a parte política, que às vezes é até conflitante, porque nós achamos que a decisão tem que ser, às vezes, só com ordem jurídica e não. Então, é todo resguardado para que o princípio da legalidade e da administração pública seja sempre preservada nessas decisões. Vocês precisam ser bem transparentes nesse processo, porque é complicado lidar com as pessoas. Sim, e a transparência pública é um dos princípios da administração. Agora que você entrou nesse assunto das leis, um advogado ele ajuda na participação assim, de criar leis? Sim, o que é igual, como eu trabalho com o executivo, o que é de competência do executivo é elaborado pelos advogados da administração pública. E o advogado também, ele cuida de contratos e licitações da prefeitura? Sim, os processos licitatórios, eles passam por análise jurídica para que sejam verificados se estão de acordo com as legislações e as normas técnicas exigidas para dar mais eficácia às contratações públicas. E como funciona essa verificação? São vocês mesmos que fazem? Porque precisa ter bastante precisão no que está sendo dito. No caso das contratações públicas, que são elaborados os editais de licitação, eles têm o departamento responsável, que é o departamento de compras. Eles fazem antes passa por todo um trâmite processual, que é desde o início, quem solicita, e depois vai para esse departamento que faz a elaboração do edital e passa para nós analisarmos se caso não for o edital realizado pelo próprio jurídico. Porque além da análise jurídica do edital já pronto, nós também elaboramos os editais de licitação e as minutas contratuais. Então eu imagino que quando há algum erro de digitação ou coisas do tipo, requer bastante processos para consertar.
Na verdade, a análise jurídica, ela também é para verificação de alguns erros nesse sentido e para verificar se está de acordo com a legislação. Nós fazemos os apontamentos e retorna para a equipe técnica para correção antes que esses atos sejam publicados. E o prefeito do município, ele tem acesso a esse trabalho e a esse processo da formação de tudo isso? Todos os atos, o gestor, né, que é o prefeito, ele tem ciência e passa por autorização dele. E qual é o papel do advogado quando há algum problema legal na prefeitura? Porque acaba tendo que controlar bastante situações, não só da prefeitura com seus problemas jurídicos, mas das pessoas também. O advogado, ele é consultado para todas as decisões do gestor público. E quando ocorre algum possível erro, é analisado quais as providências que que pode ser adotado pela equipe técnica. O ato administrativo, ele pode ser revisto, tem todo um princípio que pode ser aplicado nas decisões do gestor público. Vocês cuidam mais das questões do município, mas as pessoas também chegam em vocês? Vocês resolvem problemas de causas pessoais ou são só coisas que acontecem, vamos supor, numa escola da rede pública? Não, nós não fazemos atendimento à população referente à área jurídica. É só referente à administração pública. E isso envolve todos os setores, seja saúde, educação. Quais são os maiores desafios que você vê? Atualmente, um dos desafios enfrentados, principalmente nos pequenos municípios, vou citar um dos diversos, está sendo a implantação da nova lei de licitação. Diante de algumas, do pouco recurso humano, cria-se dificuldades para inovações trazidas por essa nova lei. Para até chegar numa efetividade das contratações públicas. Outro desafio é a judicialização das políticas públicas, que essas demandas judiciais, elas acabam vindo para o município de forma que o gestor ele tem que atender essa demanda, seja da saúde, educação, assistência, às vezes contando com pouco recurso de forma imediata. Então é um desafio que está sendo muito enfrentado pelos municípios. Grande parte da população, muitas vezes, não tem acesso a algumas informações. As informações não chegam nas pessoas, seja por problemas de falta de escolaridade ou por pobreza extrema. Você acha que isso, de uma certa forma, atrapalha com o reconhecimento das leis, por conta que acaba, mesmo que as pessoas entendam e tenham conhecimento profissional, a população interfere muito nas causas dos lugares e problemas relacionados à saúde e às escolas? Atualmente eu vejo que a população ela tem se informado mais e buscado os seus direitos. Seja hoje pelas redes sociais, pela informatização, que ela é muito fácil acesso. E um dos princípios da administração pública, referente aos atos públicos, seja de levar a informação de saúde pública, que seja, tem esse meio de publicação em redes sociais, tem o Diário Oficial do município, que conta com todos os atos públicos, e o munícipe, ele tem esse acesso. E como funciona esse diário que você acabou de citar? O Diário Oficial, ele é um jornal eletrônico, no qual o município, ele faz a publicidade dos seus atos nesse Diário Oficial eletrônico. Todos os atos, seja nomeações de servidores, editais de licitação, todos os atos públicos, eles, para ter eficácia, para ter validade, ele tem que ser publicado. E quando o município conta com essa ferramenta que é o Diário Oficial Municipal, é de obrigatoriedade dos atos públicos serem publicados nesse mecanismo. A mídia tem grande
papel nesse meio e você acha que isso tem contribuído? Muito, né? Porque hoje a mídia, o acesso à informação, ela é direito, né, de toda a população. Além do Diário Oficial, tem o Portal da Transparência nos sites dos municípios, o acesso à informação, no qual é um meio do munícipe entrar em contato com a administração para requerer direitos, para pedir informações. Então, toda essa facilidade digital não é só fornecido de forma para o munícipe ter conhecimento, mas como exigir os seus direitos. E eles decorrem bastante ao município? É ainda uma ferramenta que vou colocar como município o qual eu trabalho, né? Que é o que eu tenho experiência para eu estar discursando sobre isso. Agora que os munícipes eles estão começando a utilizar dessas ferramentas. E grande parte acaba, mesmo com o avanço da tecnologia, ainda não tem acesso, porque vivem em algumas dificuldades, passam por algum problema e eles, mesmo assim, vão atrás de saber dos seus direitos e das melhoras do município. Hoje os munícipes eles são mais atuantes, buscam os seus direitos, requerem das políticas públicas, fazendo com que o gestor ele tenha, né, além da obrigatoriedade legal, mas o dever de agir perante essas necessidades que vêm às vezes de forma isolada e às vezes de forma coletiva ao conhecimento da administração. E você acha que a internet tem contribuído? Muito, é uma ferramenta que hoje nós não vivemos sem. E em relação ao direito, né, à atuação do advogado público, é uma facilidade por trazer eficiência no trabalho do advogado. Seja, né, através da inteligência artificial hoje em dia, porque facilita o trabalho, porque nós conseguimos ter facilidades numa pesquisa. Isso economiza tempo. Então é de grande valia, né, a internet e seus diversos mecanismos. E o que acontece quando um gestor público toma uma decisão errada do ponto de vista legal? As consequências de um ato errado de um gestor público depende da natureza e da gravidade do fato, porque ele pode ser responsabilizado de diversas formas, porque tem a responsabilidade administrativa, que é quando ele infringe um ato administrativo, que pode ter sanções como advertência. Outra responsabilidade é a civil, que é quando a conduta atinge dano ao erário, que ele responde civilmente e tem a possibilidade de ter decisões no sentido de ressarcimento ao erário. Tem a responsabilidade criminal, que daí ele vai responder criminalmente, tendo as suas penalidades, reclusão, suspensões do direito político. E a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, que é quando ele atua contra os princípios administrativos, tendo como sanções a suspensão dos direitos políticos, a perda da função e às vezes até a penalidade de multa. Como funciona esse problema com o erário? Não, na verdade não é um problema, é dano ao erário. É quando a atuação do gestor ou do agente político, ele ocasiona dano ao erário, ocasiona prejuízo ao erário. Daí o que acontece? Tem que ter o ressarcimento.
Se houve prejuízo aos cofres públicos, esse prejuízo ele tem que ser revisto aos cofres públicos, ele tem que ser devolvido aos cofres públicos. E é através de uma responsabilização civil, através de um processo judicial, que se faz o processo para que o gestor devolva aos cofres públicos o dano que ele ocasionou. E esses acontecimentos errados ou falhas na rede pública e os gestores dela acontecem com bastante frequência ou são eventos raros? O gestor, ele tem que, as decisões, elas têm que ser pautadas no princípios da legalidade. O setor jurídico, ele está sempre disponível de forma preventiva para que não ocasione esses atos de improbidade. Contudo, não na administração que eu trabalho, mas não costumeiro, vou dizer. Eles acontecem. E isso daí é recorrido ao judiciário para que a responsabilidade seja realizada. E como a inteligência artificial e a automoção de processos jurídicos podem impactar na advocacia pública? Eu vejo tanto a inteligência artificial como a automoção dos processos judiciais como uma ferramenta de facilidade para o advogado. Já visto que ele traz uma facilidade e economia de tempo muito, muito boa. Nós conseguimos, através desses mecanismos, realizá-los de forma mais rápida, através de todas essas ferramentas, oportunizando tempo para as demandas mais complexas, que exigem, às vezes, a presença do advogado e deixando mais célere a atuação do advogado na administração pública. A internet e a inteligência artificial estão ficando presentes cada vez mais no nosso dia a dia. E você acha que, por mais de ter muitas qualidades e estar fornecendo uma melhora da qualidade de vida e da qualidade dos serviços, como o seu, por exemplo, ela tem alguma coisa que ainda atrapalha por conta que ser uma coisa nova e nem todo mundo ter um acesso tão frequente quanto outras pessoas podem ter? Ela tem alguma coisa que ainda não é muito bom devido ao aumento da internet? Eu não vejo como forma negativa, esse mecanismo utilizado na advocacia ou em outras profissões. Mas eu entendo que essa utilização ela deve ser usada de forma ética, sendo mais um apoio e não um substituto da atuação do profissional. Porque muitas pessoas acabam substituindo a presença por apenas estar ali digitando e acaba que... Você acha que isso, querendo ou não, afasta as pessoas de uma maneira negativa, o uso da internet nos ambientes de trabalho? Atualmente, a tendência é isso, não o afastamento, mas é a mecanização, a automoção, tornar esse trabalho muito mais... Você consegue desenvolver suas atividades, seja no home office, com esses mecanismos, e deixando a presença, o profissional, o advogado, estar todos os dias ali, contando com essas ferramentas para fins de resolver à distância várias questões que antes demandava a presença. Você mencionou que você trabalha na prefeitura de outro município. E você acha que a internet e os seus benefícios, suas ferramentas, elas ajudam você? Porque você não consegue estar lá presente todos os dias, em todos os momentos importantes, porque você tem a sua vida aqui em Avaré. A internet, no caso dos dias que eu não estou presente no município, faz com que eu tenha facilidade de fazer análise dos processos de forma à distância.
através do home office. Eu tenho acesso no meu computador ao sistema da prefeitura, no qual eu faço as análises, facilitando e não exigindo a minha presença todos os dias no município. E você acha que a internet vai mudar mais as coisas no futuro e vai estar mais presente? Eu entendo que a evolução da internet, ela sempre vai ser para melhor, né? Muito embora esse distanciamento de pessoas seja um dos reflexos disso, mas a facilidade que nos traz no trabalho é muito benéfico. Agora mudando um pouco mais de assunto, qual o papel do jurídico em momentos de crise, como pandemia ou desastres naturais? O advogado, ele atua para dar segurança jurídica, seja no momento de crise, seja no momento pandêmico, qualquer situações que foge do normal. A atuação do advogado na administração pública, ela é mais atuante ainda, porque os atos do gestor público, ele tem que trazer essa segurança e garantir que os direitos fundamentais estejam sendo garantidos para a população que está sofrendo com esses reflexos de uma crise igual a gente enfrentou, que foi a pandemia. E como foi a sua experiência com a pandemia que tivemos aí do Covid? O que você achou dela nesse contexto? O reflexo da pandemia, ela foi de forma global, né? No caso do município que eu trabalho, houve várias perdas, tivemos que ter várias ações públicas de forma a assegurar a saúde pública naquele momento tão difícil que foi enfrentado por toda a população, não só do município, como de forma mundial, né? Como vocês, advogados do município, agiram diante a essa causa grande com a saúde? E quais medidas vocês tomaram e quais foram necessárias? Na administração pública, nós acompanhamos, né, os comitês que foram instaurados à época, acompanhamos a elaboração dos decretos para enfrentamento, né, da crise, nas compras emergenciais de suprimentos para atendimento desse enfrentamento da pandemia. E hoje se passou tudo isso e foi um aprendizado para todos envolvidos, e a saúde pública, ela é vista com outra forma após esse período. E que conselho você daria para quem quer seguir a carreira como advogado ou só quer cursar direito e seguir por esse caminho? O direito, ele é um ramo que disponibiliza muitas opções. Vou falar da carreira pública, que eu vejo como uma escolha nobre. Haja vista que quem atua, ela vai atuar na defesa de interesses coletivos e promover a justiça dos atos administrativos dentro da administração pública. E o que você mais gosta da sua profissão? Quando eu vejo que, através das minhas orientações, dos meus pareceres, o administrador, ele tomou uma decisão correta. Isso reflete não só na administração, mas como no munícipe ali que foi atendido. Então, o advogado público, ele atua de forma preventiva, fazendo com que os princípios da administração pública sejam preservados em todas as decisões administrativas. Então foi isso, a gente finaliza por aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por comparecer a esse episódio do podcast do Colégio Portinari. Eu que agradeço.
Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. O canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.